quadro Questão de Direito de hoje fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quais os direitos, né? Então vamos lá, vamos entender. Eu converso mais sobre esse assunto com a Fábia. Oi, Fábia. Oi, Thaís. Então vamos lá, vamos explorar esse assunto, o estatuto, inclusive, que foi estabelecido em 2015. Ainda, infelizmente, muita gente não entende, não compreende o que se está dentro desse estatuto, as leis que foram estabelecidas, muita gente não cumpre também. E a gente vai aproveitar esse espaço, portanto, no quadro Questão de Direito, para falar melhor sobre o direito de pessoas com deficiência. Aqui ao meu lado, nós convidamos o Evandro Alencar, que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pará. Doutor Evandro, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia. Bom dia. Vamos começar falando, né? O estatuto ele é relativamente recente, é estabelecido em 2015 e nele são explorados vários pontos. A gente começa falando, por exemplo, em relação à educação. O que diz o estatuto em relação a esse assunto? O acesso de pessoas com deficiência ocorre de que forma desse ponto de vista? Bom dia, Fábia. Bom dia, Thaís. Bom dia a toda a sua audiência. O estatuto ele é uma importante legislação que tem no ordenamento jurídico brasileiro, que trata sobre diversos direitos, né? Traz conceitos, traz elementos de direitos fundamentais e também um importante sistema de garantias para que essa legislação seja cumprida, né? Quanto à educação, a grande inovação que o Estatuto trouxe é uma percepção mais inclusiva da educação, né? Que o convívio das pessoas com deficiência em sala de aula seja garantido, né? Com um suporte de apoiadores, com um suporte pedagógico, com a presença de seus acompanhantes, né? E tudo isso para tornar o ambiente escolar mais inclusivo, mais acessível e mais diverso. Perfeito. Doutor, a gente agora vai lá para o estúdio, rapidamente, que a Thaís tem uma pergunta para a gente. Thaís? Olá, Fábia. Tem a participação aqui da telespectadora dizendo que o irmão já nasceu com deficiência física em um dos membros inferiores. Ele tem a carteira da APPD, só que toda vez que ele precisa viajar, nunca consegue a gratuidade. Ela diz que chega cedo para poder comprar a passagem, mas todas as vezes ela é informada que já esgotou. E ela queria saber o que ela pode fazer, já que nem que seja uma vez no ano, que ele viaja muito pouco, mas nem que seja uma vez no ano que ela precisa do serviço, ela precisa pagar por isso. E aí, doutor? Ela precisa se documentar que essa violação está acontecendo, né? Ela deve fazer um registro na ouvidoria do terminal, né? E junto ao órgão regulador, que é a Arcon aqui no estado do Pará, para que a gratuidade no transporte intermunicipal seja garantida. Agora, existe isso de ter um número mínimo ou máximo, por exemplo, só 2 pessoas com deficiência podem acessar o transporte por dia. Existe algo assim? O Estatuto estabelece? Existe uma previsão de reserva mínima, né? Mas nada impede que a empresa ofereça mais assentos. Uhum. E em relação ao acompanhante, o Estatuto fala também sobre esse acompanhante. A gente sabe que muitas pessoas com deficiência elas precisam estar acompanhadas de outras pessoas. Sim, o artigo 9 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele estende também o atendimento prioritário para os acompanhantes, né? Porque em muitos momentos o atendente pessoal, o profissional de suporte, ele tem de estar acompanhando a pessoa com deficiência, né? Ele tem de estar junto a essa pessoa para assisti-la em alguns momentos quando ela tiver essa necessidade, né? Pode até ter desconto em locais por ser acompanhante? Bom, falando de desconto, tem a questão dos descontos veiculares, né? Que se estendem também aos acompanhantes, aos pais, né, que são os ajudantes pessoais, né, que dirigem, que levam a pessoa com deficiência para outros lugares, né. Então os descontos de IPI, IPVA e IOF, eles podem ser estendidos a essas pessoas, né, enquanto acompanhantes. Agora, doutor Evandro, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, é inevitável a gente também falar sobre saúde, né? A saúde, ela está atrelada à vida dessa pessoa. O que é que estabelece o Estatuto? Você estava falando ainda agora comigo, inclusive antes da gente entrar ao vivo, que há uma novidade, inclusive em relação a esse assunto. Sim, o Estatuto ele garante o amplo acesso a tratamentos e terapias, né? Tem recomendações na legislação de que deve ser garantida à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, e recentemente nós tivemos a PL 2023 que foi encaminhada para a sanção presidencial, que se relaciona
a ampliação do acesso a terapias e tratamentos para as pessoas com deficiência em planos de saúde, né, o que vai tornar a relação entre o consumidor e os planos de saúde muito melhor para o consumidor, né, que os planos de saúde serão serão obrigados a custear esses tratamentos. Perfeito. E caso se recuse, procurar um especialista sempre, né? Um advogado que veja essa causa. Sim, procurar também os órgãos do sistema de justiça, sim, a Defensoria, o Ministério Público e a Advocacia também. Perfeito. Doutor, a gente vai mais uma vez ao estúdio para falar com a Thaís. Thaís? Fábio, a gente tem a dúvida aqui do Kleberson, ele é funcionário público e ele diz que tem uma filha com transtorno do espectro autista e o salário família dela foi cortado em abril deste ano porque ela completou 15 anos. Ele quer saber se isso está correto. Bom, é preciso fazer uma análise sobre a situação particular da família, né? A condição de hipossuficiência, se ela se mantém, os critérios econômicos e financeiros que fundamentaram esse tipo de decisão. Mas é importante ressaltar que a pessoa com deficiência, se estiver em situação de hipossuficiência, ela tem direito ao benefício da prestação continuada e se ela for inserida no mercado de trabalho, ela tem também o direito ao auxílio inclusão, né? Então essa situação talvez dele seja muito particular, que precisa de uma análise mais minuciosa. Mas, em geral, existem direitos assistenciais para a pessoa com deficiência que é importante que as pessoas procurem também. Agora, doutor, já passando por um outro assunto que é importantíssimo que a gente aborde aqui quando se fala do Estatuto, é o mercado de trabalho. Você falou agora, inclusive citou o mercado de trabalho, a gente aqui no Bom Dia Pará já falou outras vezes da ocupação de vagas dentro do mercado por pessoas com deficiência. Infelizmente, muitas dessas vagas ainda são restritas, mesmo que a pessoa com deficiência tenha um ensino superior, ela tem dificuldade para encontrar vagas na área dela. O que diz o Estatuto em relação a isso? Inclusive, as empresas elas são obrigadas a contratarem pessoas com deficiência, certo? Sim, correto. A partir de um percentual mínimo de 100 empregados, a empresa ela tem de ter 2% dos seus trabalhadores com deficiência. E muitas das vezes essa cota ela não é cumprida por uma questão de preconceito, né, de desconhecimento do quanto a pessoa com deficiência agrega no ambiente de trabalho, né? Ela torna o ambiente de trabalho mais inclusivo, torna mais empático, né? Os estudos eles apontam que há uma melhora na qualidade dos trabalhadores por esse convívio, né? De tornar o ambiente de trabalho menos competitivo e mais solidário, né? E o acesso ao mercado de trabalho ele é garantido pela legislação, né? Com recomendações de ajustes de acessibilidade no posto de trabalho, né? E também há uma obediência ao perfil vocacional daquela pessoa, né? Muitas das vezes a gente tem uma pessoa com deficiência com extrema qualificação, mas em um posto muitas das vezes ligado a uma atividade menos intelectual ou mais braçal. Isso que acaba acontecendo. Exatamente. Doutor Evandro, muito obrigada pela sua participação aqui. É um assunto que dá para a gente explorar bastante, né? Mas a gente sempre aconselha. O Estatuto está disponível, inclusive está aqui na sua mão, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está disponível para que as pessoas leiam e possam entender o direito das pessoas com deficiência. Isso é importantíssimo, entender o seu direito, lutar pelo seu direito e caso esse direito seja negado, ir atrás de alguém que possa ajudar ou um órgão que possa garantir esse direito da pessoa com deficiência. Thaís? Tá certo então, muito obrigada, viu, Fábio? Agradece ao advogado que participou com a gente.